Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Para falar sobre um assunto muito importante, gente. Olha só que iniciativa interessante. O Fórum da Comarca aqui de Quixeramobim lançou uma campanha para arrecadar valores visando a compra de alimentos para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social aqui no município. Também participam desta iniciativa os parceiros, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Polícia Civil local. Foram beneficiadas com centenas de cestas básicas famílias residentes nas localidades de Parelhas, Assentamento, Irmã Teresa, Olho d'Água do Forno, Sabonete, Salva-Vidas e Nova Canaã. Essas são as imagens dessa distribuição que já está acontecendo e essa é a doutora Kathleen Nicola Quilha. E para falar sobre esta ação, eu vou conversar com a doutora Kathleen agora, ao vivo, aqui no nosso Ponto de Vista, para você ficar por dentro de mais detalhes dessa ação que está realizando essa distribuição de cestas básicas para comunidades aqui do município de Quixeramobim. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia. Muito obrigado pela participação da senhora. Doutora, como foi que surgiu essa ideia para realizar essa campanha, sobretudo nesse momento tão delicado que nós estamos passando de pandemia, onde a situação realmente tem sido bastante delicada, sobretudo das famílias em situação de vulnerabilidade aqui no município de Quixeramobim. E como foi que surgiu essa ideia? Como foi que vocês se organizaram para fazer essa campanha que nas imagens a gente vê que vai trazer realmente muitos resultados para famílias aqui da nossa cidade? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, LTN. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bem, pessoal, a justiça no geral teve que se adaptar a essa realidade virtual no momento da pandemia. Isso exigiu de todos nós uma análise do nosso usuário. O que o nosso público está precisando, né? O usuário do sistema de justiça, para ter efetivado tanto as garantias e direitos, como o seu acesso à justiça. E muito rapidamente o judiciário se adaptou para audiências virtuais, atendimentos virtuais, adaptação no fórum para receber as pessoas que não têm condições de acessar a internet para participar de uma audiência. Uma primeira medida que nós adotamos logo imediatamente surgiu essa necessidade, foi num outro projeto que nós praticamos já há alguns anos, desde 2017, o Mãos que Falam, que possibilita o acesso à justiça à população surda de Quixeramobim. Logo com o implemento da pandemia, nós já verificamos essa necessidade de atendimentos virtuais na língua de Libras, que é realizado pela servidora Dijane, lotada aqui no Fórum de Quixeramobim. E essa foi uma primeira medida de adaptação inclusiva do sistema de justiça de Quixeramobim para garantir o acesso à justiça de pessoas em algumas situações diferenciadas, né? E essa medida não apenas implementou a inclusão do surdo, como uma reflexão maior de empatia. Nós temos aqui no Fórum de Quixeramobim como um dos nossos valores principais a busca da justiça e da empatia com o outro, para propiciar realmente o melhor atendimento para a população, para o nosso usuário, para o advogado e para todos aqueles que têm alguma relação com o sistema de justiça. Na ideia de que nós precisamos que vocês confiem no judiciário. E eu acredito muito, particularmente, que a confiança da população no sistema de justiça depende da empatia com o outro, da transparência das nossas ações. E nós temos realizado reuniões com os advogados para ouvir reclamações, elogios e nos adaptarmos da melhor maneira possível à pandemia. Então, eles têm, só para não me alongar muito, que eu falo demais, que eu realmente me empolgo com o nosso trabalho na Justiça em Quixeramobim e eu gosto de ver a comunidade envolvida, entusiasmada e confiante de que a justiça tem efetividade. O que nós pudermos contribuir, tanto para garantir direitos,
como para promover direitos na comunidade, como sistema de justiça, nós estamos à disposição. Então, foi a partir dessa leitura de um reforço de empatia no período de pandemia que a ideia de contribuir mais para a comunidade foi se avolumando, né, e chegando neste momento realmente de promoção de uma campanha de solidariedade conjunta com outros órgãos para dar mais força e mais visibilidade para arrecadarmos valores para a aquisição de cestas básicas a serem destinadas à população carente. Eu confesso que eu me surpreendi, a adesão foi muito expansiva e surpreendente, né? Nós estávamos com o primeiro prazo inicial de finalização das contribuições a data de terça-feira. E na terça-feira nós já tínhamos somado um montante de R$ 6.688 arrecadados. Montamos uma cesta básica com alguns itens principais, 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 litro de óleo, manteiga, goma, floco de milho, macarrão, café. E essa cesta ficou a unidade por R$ 38,00. Então, na terça-feira, nós já tínhamos conseguido um montante suficiente para a aquisição de 176 cestas básicas a serem destinadas a 176 famílias, né? Eu já fiquei realmente muito grata pelo entusiasmo e colaboração da comunidade, um olhar pelo outro, né? E aí me surpreendeu ontem, quando a gente estava realizando as entregas, eu recebi mais R$ 1.000. E esses R$ 1.000 agora já foram também convertidos em cestas básicas. Recebi as cestas hoje, vamos continuar fazendo a entrega dessas cestas que ficaram pendentes para a população de maior vulnerabilidade. As escolhas das localidades ontem foram principalmente para possibilitar pessoas que têm menos acesso ao centro, à sede. Então, vamos justamente em locais que é mais difícil chegar aqui, porque o pessoal na sede já tem um maior acesso à assistência social, aos CRAS e toda a estrutura do município, né? E por isso veio a ideia de irmos ao assentamento Parelhas, Irmão Teresa, Olho d'Água do Forno, que são lugares até que não tem nem... tem uma menor quantidade de pessoas, né? E, no geral, todos em condição de bastante vulnerabilidade. Fomos a Nova Canaã, fomos a Salva-Vidas, passamos no Sabonete, também aqui dentro da sede do município. E aproveito sempre para entusiasmar, eu espero que essa iniciativa ela mobilize outras iniciativas, né? Que seja algo realmente em cadeia e que contagie os demais. Em relação à experiência ontem de entrega, ficou muito evidente a necessidade das famílias que nós escolhemos e que realmente estavam necessitadas desse apoio. Ganhamos muitos sorrisos, muito agradecimento, e é aquilo, eles têm esses momentos de solidariedade, são sempre um momento de muita emoção interna, tanto de ver que o outro às vezes não tem o básico, mas de aquecer o coração e ver que de uma forma ou outra sempre tem como a gente ajudar alguém. Pode ser pouco, pode ser qualquer quantia, mas as pessoas que estão precisando, elas sempre vão ter essa necessidade de ser apoiadas. Então, o que a gente puder fazer, vamos fazer. Doutora, muito interessante essa iniciativa, e ao longo dos últimos dias e desse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem também destacado aqui no programa algumas iniciativas como essa de pessoas que, por livre e espontânea vontade, fazem campanhas nos seus bairros, nas suas comunidades, nos seus municípios e ajudam de certa forma, como podem, colaboram para que famílias possam ser assistidas e que essa pandemia seja menos dura como ela está sendo para alguns. E tem até uma música do Fagner com o Chico Pessoa que diz assim: ajuda teu irmão, nem que seja com pouco, pois pouco para Deus é muito e o muito sem ele é nada. E é muito do que diz esse momento. Mas, doutor, eu queria falar também dessa presença da justiça nessas comunidades.
Às vezes a gente imagina que a justiça é aquilo assim, tão distante, sobretudo as famílias mais vulneráveis, muito distante, muito, você não consegue perceber, ou chegar próximo, ou aproximar, e aí de repente você tem a juíza do município visitando essas comunidades, fazendo essa entrega e essa proximidade com a justiça. Isso aproxima, isso dialoga, isso torna isso uma vivência melhor na própria comunidade, não é, doutora? Com certeza, Elisene, eu sempre busco promover, o meu mote é termos a confiança da comunidade no sistema de justiça. E isso envolve transparência, né, que a gente busca sempre apresentar para os advogados os nossos dados de produtividade, para o nosso usuário ter a perfeita compreensão do que acontece, porque o magistrado ele tem muitas atividades e competências e às vezes o nosso próprio usuário mais próximo desconhece, né? Então eu penso que para termos a confiança da comunidade precisamos dessa transparência de dados, dessa empatia no tratamento com o outro, porque os nossos processos todos envolvem pessoas, né? As decisões nem sempre vão ser as esperadas, mas estamos sempre em busca da justiça. Então, a gente quer sempre evidenciar que é uma compreensão do nosso usuário daquilo que foi decidido, né? Então, a empatia, o melhor tratamento com o outro, é algo que eu cobro muito dos meus servidores e eles retribuem, né? Tanto que a gente consegue ter um feedback de muitos elogios, né? Às vezes eu me reúno com os doutores advogados aqui do Sertão Central, que são muito comprometidos com a justiça, e para uma reunião de reclamações, né? Para ouvir realmente, para ver como a gente pode se adaptar melhor agora no período de pandemia. E às vezes a gente recebe muito mais elogio realmente do que questionamentos. Eu fico até, me sinto muito lisonjeada e espero continuar tendo esses momentos para depois da pandemia, né? Essa comunicação. Então, transparência, empatia e aproximação com a comunidade. Eu confio que um dos direcionamentos atuais do Poder Judiciário é justamente conseguir aproximar as pessoas do que a gente faz. Conseguir que a pessoa, o cidadão, né, sem conhecimento jurídico, ele compreenda quais são as atividades de um magistrado, quais as responsabilidades que estão envolvidas, qual o dimensionamento, né? Por exemplo, agora eu sou a juíza titular da primeira vara de Quixeramobim, mas além de estar no momento respondendo pela segunda vara de Quixeramobim, eu ainda atuo em outras 3 cidades. Então a gente tem uma sobrecarga de trabalho, né? E busca sempre valorizar de qualquer forma a individualidade de cada processo. Algo que eu queria aproveitar, Elisene, aqui a oportunidade. Pois não. Para lembrar que essa questão, gente, de ajudar as pessoas nos faz muito bem, né? É aquele momento que você se inspira a buscar o seu melhor para ajudar o outro e a sensibilizar-se, né? E refletir sobre realmente o que mais a gente pode fazer. Será que estou fazendo o suficiente? Será que não tem como fazer um pouco mais? Então, eu acho que ser magistrado é um pouco isso. Nós temos muito trabalho do padrão fixo, quantidades de processo. Aqui em Quixeramobim, nós temos tanto a primeira vara como a segunda vara de Quixeramobim, são as em segundo lugar da categoria que mais recebem processos no estado. Então, assim, é uma dimensão que às vezes a população desconhece, né? Que nós temos um dos judiciários mais sobrecarregados do estado está aqui em Quixeramobim. E nós estamos, então, nos esforçando ao máximo para dar um resultado, para produzir o melhor possível, que essas pessoas precisam de um resultado dos processos, e não apenas a população, a parte, mas também os advogados, né? Estão envolvidos e precisam que os processos cheguem a um resultado final. E estamos aqui procurando realmente melhorar, sempre ir além. É uma orientação de entusiasmo interno que eu busco sempre expandir para os outros, que a gente precisa de agregação, né? Preciso que meus servidores acreditem no que eu acredito, preciso que todos compreendam o que vejo como objetivos deles também,
para buscarmos a melhor prestação de serviço judiciário possível. Estamos aqui à disposição. Essa questão de ir à comunidade, sempre nas eleições, eles tendo magistrado, já vai. Eu conheço as localidades todas aqui do interior de Quixeramobim. Teve até esse olho d'água do forno, eu não tinha ido ainda, porque não tem urna, porque o pessoal de lá vota, eu acho que no Uruquê. Mas nas eleições a gente sempre visita o máximo de urnas possível no município para conversar tanto com os mesários como com a população. Nós temos também algumas atividades de corregedoria de cartórios extrajudiciais que envolvem essa visita também nas localidades no interior. E, por exemplo, quando temos processos de interdição e a pessoa tem algum tipo de dificuldade de mobilidade, agora nós estamos fazendo em formato virtual, né? É maravilhoso, a pessoa não precisa se deslocar. Às vezes a pessoa tem um problema que ela não consegue sair da cama, né? Então ela não precisa se deslocar, consegue fazer pela TV, pelo celular, pelo aplicativo. Mas antes, nesse tipo de situação, a gente ia até o local que a pessoa se encontrava para realizar essa audiência. Então, assim, o juiz está sempre que possível próximo do cidadão e continuaremos sempre nesse caminho. Doutora, eu vou mostrar algumas imagens dessa entrega que aconteceu ontem, no feriado, e eu queria que a senhora pudesse falar sobre a recepção. Como é que foi a recepção nas comunidades? Lá na Nova Canaã, a senhora visitou o circo, olha aí. A gente já mostrou, inclusive, o trabalho do pessoal do circo, que já... e esse momento difícil, né, que os artistas estão parados, enfim, por conta desse momento que não pode aglomerar. A senhora também visitou outras comunidades. Como é que foi a recepção, doutora? Como é que o pessoal recebeu a senhora por lá e descobriu que a senhora era juíza? Como é que foi essa recepção? Foi excelente, eles têm a melhor possível. Eu já chegava me apresentando, oi, eu sou a juíza. Alguns já me conheciam, seja por processo ou alguma outra atividade. E extremamente gratos realmente de poder ter algum apoio, né? A realidade, nós sabemos que hoje se encontra muito gravosa, a fome pior do que nunca, né? Nesse nosso contexto de pandemia do Covid-19. Então nós recebemos realmente muito carinho, muito sorriso, fomos recebidos de braços abertos em todos os lugares que nós buscamos. E tentamos levar um pouco de carinho e palavras de conforto a todos aqueles que nós tivemos contato. Foi maravilhoso. As imagens são realmente muito bonitas. Doutora, cá para nós, esse sertãozão do Quixeramobim é um sertão bonito, não é não? Essas imagens, coisa linda esse sertão verde, né? Exato. Eu sou fã, entusiasta, eu acho que a nossa cidade tem um potencial turístico grande, porque eu acho incrível. Inclusive, nós fomos na localidade Salva-Vidas, essa imagem, exatamente essa imagem. É impressionante a beleza de Quixeramobim. E penso que temos que aproveitar melhor esse potencial em outras áreas. Essa também. Essa aí foi coincidência que a residência do rapaz tinha esse fundo lá em Salva-Vidas. Então, nós aproveitamos para capturar a foto com o fundo da pedra. Esse aí é no assentamento Parelhas, os rapazes muito felizes. E é interessante a gente ver o quanto as crianças ficaram felizes em receber alimento. Então, eles estavam de fato passando fome. E quando a gente vê que a criança, né, às vezes tão pequena, consegue ter uma compreensão do que está faltando, é doloroso, mas aquece o coração, podermos estar ajudando. É aquela história, né, doutora? A gente faz a nossa parte. Espera que, a partir de agora, a gente possa também, através dessa iniciativa, espelhar que outras instituições públicas ou particulares, enfim, possam também fazer a sua contribuição e cada um ajudando dentro da medida que for possível. Doutora, muito obrigado pela participação e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Elisênio, e tenho certeza, tanto você como a comunidade, o Fórum de Quixeramobim está à disposição da população. Tá bom? Muito obrigada, bom dia, um excelente trabalho aí para vocês. Até a próxima. Obrigado, doutora. Para a senhora também, muito obrigado por atender aqui a nossa equipe.